Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Vamos para o 5º domingo da Quaresma. Chegamos no término, último domingo da Quaresma. Já está se encerrando a nossa caminhada no deserto. Entramos nela guiados pelo Espírito de Deus, fomos conduzidos ao Monte Tabor, fomos conduzidos à fonte da água viva, e é nessa fonte de água viva que vão formar os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que mergulharem na fonte de água viva, aqueles que mergulharem no Cristo, pela sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição, é que vão renascer vivos nesta Páscoa, na Páscoa da ressurreição do Senhor. Iluminados pelo Cristo, precisamos caminhar para a vida verdadeira. Se domingo passado ouvimos o menino que, ao banhar-se na piscina do enviado, recobra a vista e vê, contempla a luz que é o Messias e professa: eu creio, hoje nós somos convidados à vida. Iniciamos com o texto de Ezequiel 37, onde a profecia de Ezequiel vai dizer: meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas. É Deus mesmo dizendo ao seu povo: eu vou te tirar deste lugar de morte, eu vou te tirar deste lugar de escuridão, desse lugar da podridão, desse lugar onde não existe vida. O povo está no exílio da Babilônia e não consegue mais perceber o seu Senhor. Não porque Deus se afastou deles, meus irmãos e irmãs, mas porque eles se afastaram do Senhor. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós não queremos ouvir a vontade de Deus nas nossas vidas, todas as vezes que nós não damos passos no caminho do Senhor, somos nós que nos fechamos ao seu amor. Mas esse Deus não se esquece de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele dá um passo na nossa direção. E ele diz: eu vou abrir as vossas sepulturas. Ou seja, eu vou tirar você dessa realidade de morte. Então, se essa realidade é para você também, que muitas vezes não vive no exílio da Babilônia, como vivia o povo de Israel, mas vive em outra realidade de sepultura, em outra realidade de morte, de escuridão, Deus vai nos tirar disso. Basta que a gente creia. E mais do que nos tirar da morte, da sepultura, Ele vai nos dar a vida nova. Ele vai colocar em nós o seu Espírito, para que nós vivamos, para que nós tenhamos a vida verdadeira, não uma vidinha marcada por uma ou outra questão de alegria ou de esperança, mas uma vida verdadeira, uma vida que é encher-se da graça que vem do Senhor, deixar-se iluminar por essa graça. Por isso que a carta de São Paulo aos Romanos dá continuidade a essa profecia de Ezequiel, ou reverbera, faz eco a essa profecia de Ezequiel. Se nós nascemos do Espírito, por que vivemos na carne? Se nós decidimos viver no Espírito de Deus, fomos batizados no Espírito de Deus, renascemos por esse Espírito, ganhamos a vida nova que nos vem através desse Espírito, por que ainda insistimos a viver na carne? Por que nos insistimos com as preocupações, com as questões que nos afastam, que não nos fazem crer, que não nos fazem ter esperança, que não nos fazem confiar? É preciso que pensemos, ou melhor, é preciso que recobremos em nós o batismo que nos marcou, que nos lavou e que nos deu uma vida nova. Porque é neste batismo que nós recebemos o Espírito de Deus, que fez de nós criaturas novas, renovadas no amor e na graça desse Deus. Por isso que Romanos vai insistir: esse Espírito que Deus vai nos dar fará de nós homens vivificados, fortalecidos naquele que vive, que é o Cristo.
Nós só encontramos a vida no Cristo que é vivo. Ele que é a verdadeira vida. Aí damos um passo para um belo texto de São João. Ou melhor, nestes últimos 3 domingos, são os 3 textos de São João que somente São João os tem. O texto de Jesus que passa pela Samaria, o texto da cura do cego de nascença e o texto da ressurreição de Lázaro. O texto de hoje é tirado do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Podemos ler na nossa Bíblia em casa. O texto vai contar esta história, bastante conhecida, da ressurreição de Lázaro. E o texto traz aí um caminho muito interessante. No capítulo 9 está o texto da recuperação da vista do cego de nascença. No capítulo 10 de São João, o Senhor que é o bom pastor. No capítulo 11, este Senhor que dá a vida a Lázaro. No caminho de volta, quando Jesus decide ir ao encontro de Lázaro, de Marta e de Maria, mesmo sabendo que Lázaro está morto, os discípulos não se conformam porque, como os judeus querem nos matar e o Senhor decide voltar para Jerusalém, voltar para aquela realidade, não é melhor que fiquemos aqui? E Jesus vai dizer uma frase espetacular que está no Evangelho de São João e que tem toda a característica de São João. O dia não tem 12 horas, quem caminha durante o dia não tropeça, porque vê a luz. Quem caminha durante a noite tropeça, porque não existe a luz. Voltemos lá no início de São João, aos homens que viviam nas trevas, acendeu-se uma luz. Fazendo uma paráfrase da profecia de Isaías, João vai nos dizer no prólogo que acendeu-se essa luz. E quem é esta luz? O Cristo. Ele é o que ilumina. Ele deu à samaritana uma nova vida. Ele deu ao cego de nascença uma nova possibilidade, uma possibilidade de enxergar, não é nem nova, uma possibilidade de ver. A samaritana acreditou mesmo no seu silêncio. O cego de nascença disse a Jesus: eu creio no Filho do Homem. E agora nós somos convidados a dar a nossa resposta. Já estamos nos aproximando da festa pascal. Já estamos aproximando do dia do nosso batismo, de renovar o nosso batismo na vigília pascal. E qual é a pergunta que o Senhor faz? Nós decidimos caminhar nas trevas ou nós decidimos caminhar na luz? Lembre-se a história de Nicodemos. Só nasce de novo aquele que nascer do Espírito. Aquele que é carne vai continuar sendo carne. Agora, aquele que quer nascer de novo precisa nascer do Espírito. É aí que somos convidados, meus irmãos e irmãs, a nascer do Espírito. Jesus chega e se encontra com uma pessoa, que para mim é o centro do texto de João, Marta. Maria é aquela que aos pés de Jesus o lava com as lágrimas, o perfuma com alabastro e o seca com os cabelos. Lázaro é o irmão que já está morto, mas é aquele que Jesus ama, é o amigo do Senhor. Muito bonito isso. Os 3 são reconhecidos como amigos do Senhor. O recado que chega até Jesus é: aquele que tu amas está muito doente. Mas surge aí no meio Marta, que Lucas vai nos dizer é aquela que trabalha, que serve, que se dedica, que se empenha, mas que precisa parar para crer. E é ela que é o centro do texto. Ela vai dizer a mesma frase que Maria vai dizer depois. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus responde a Marta com uma outra indagação que não vai fazer a Maria. Maria só pergunta. Qual é a indagação que Jesus vai fazer? Eu sou a ressurreição e a vida.
Tu crês nisso? E Marta vai dizer, sim, Senhor. Eu creio que meu irmão ressuscitará para a ressurreição do último dia. Mas aí Jesus vai dar o passo fundamental do texto e que eu quero ler a vocês, que está no capítulo 25, no versículo 25 deste capítulo 11, onde Jesus vai dizer o seguinte a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Ou seja, o Cristo proclama que ele é a ressurreição e a vida. A vida verdadeira só vai ser encontrada no Cristo. Ele proclama ser o Messias com todas as palavras. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Ou seja, a profecia de Ezequiel se concretizando. Aquele que se voltar para o Senhor, que descobrir em Jesus o Messias, não morre nunca mais. Tem a vida plena. Tem a realidade plena. Ou seja, é um homem renascido no Espírito, não nas preocupações da carne, como nos diz Paulo aos Romanos. E aí ele pergunta a Marta e a cada um de nós, meus irmãos e irmãs, crês nisso? Tu crês nisso? Tu crês que o Senhor é a ressurreição e a vida? E ela vai dar uma belíssima resposta. Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A samaritana descobre que Jesus é o Messias e silencia e sai a anunciar. O cego é perguntado: tu crês no Filho do Homem? E ele diz, quem é, Senhor, para o que eu creia? E Jesus diz, sou eu. E ele diz, eu creio. Agora Jesus afirma quem ele é e pergunta a Marta, tu crês nisso? E Marta vai dar um passo além e muito mais claro, eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Messias. Nós temos aí, meus irmãos e irmãs, a primeira a proclamar quem é o Messias. É Marta. É Marta que proclama que Jesus é o Messias. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida dela. Ele é o Senhor que dá a vida. E ela confia plenamente nisso. Essa é a nossa pergunta. Essa é a nossa indagação nestes tempos. No que nós cremos? Nós cremos que o Senhor é a ressurreição e a vida. Nós cremos que esse Senhor nos ilumina, nos guarda, nos protege. Jesus se aproxima do túmulo. Diante da tristeza de Maria, ele chora também, porque Jesus sente conosco os nossos sofrimentos. O Senhor sofre junto de cada um de nós. E à beira do túmulo, ele quer fazer o sinal. Não para mostrar o poder de Deus. Jesus quer fazer o sinal, ó Pai, para que estes que estão aqui creiam. É por eles. Então Jesus ressuscita Lázaro. Mesmo com a oposição de Marta, às vezes nós podemos proclamar a fé com toda clareza e com toda decisão e voltar atrás uma vez ou outra, ou fraquejar nessa fé. Qual é o problema disso? Nenhum. Recobre o caminho, recobre o segmento, assuma a decisão e volte a seguir o Senhor. Que nós possamos pedir a este Deus de misericórdia que remova as pedras e que nos apresente a vida verdadeira. Que nós possamos contemplar esta vida a cada dia. Que nós possamos abrir os nossos olhos e ver a luz e caminhar como homens e mulheres iluminados pelo Cristo. Ele é a nossa luz. Não importa se tenhamos que voltar na madrugada, mas se conseguimos ver o Cristo, que é a nossa luz, com ele nós caminhamos cheios de fé e de esperança. Finalizando essa quaresma, abramos os nossos olhos e os nossos corações para renovarmos o caminho do seguimento do Senhor, a decisão de estar junto dele. Que Deus abençoe a cada um e dê a todos um santo domingo.